O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, amigo e amiga do podcast Meio Campo, dia 10 de janeiro de 2025. A gente vem escalado com Leandro e a mim, que sou eu, Bruno Bonsante, Leandro Stein, Felipe Lobo, Matias Pinto, volta na semana que vem, a gente começando o ano, aquecendo os motores. Na próxima hora a gente conversa com você sobre bola, sobre campo, sobre bastidor, sobre o que tiver de melhor na pauta possível de futebol. A gente entra ao vivo no YouTube do Meio Campo. Se você ouve a gente por podcast, um abraço também. Que bom que você escolheu a nossa companhia. Eu com uma luneta, um ventilador atrás, faz muito calor em Maceió. Bruno Bonsante com Jürgen Klopp, uma caixa de som. Felipe Lobo com quadros de videogame. Leandro Stein com Bansky. É isso, é Bansky, né? Ou eu tô errado? Spencer. Exatamente. Eu começo a pauta de hoje já perguntando para vocês. A gente acabou de ver Supercopa na Itália, Supercopa na Espanha, quer dizer, da Itália e da Espanha, porque não é nem na Itália e na Espanha. Vocês que leem mais do que eu sobre as coisas do futebol pela mídia internacional, tá naturalizado nesses países? Assim, tá tudo bem mesmo que vai ser jogado na Arábia Saudita, na Cochinchina, em Plutão? Ou ainda existe uma resistência que fala, não, gente, a Supercopa da Espanha tem que ser na Espanha? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que tá naturalizado, sim. Já faz algum tempo, né? A Itália levava pra China antes, né? Levou um tempo pra China, aí apareceu a Arábia Saudita com um projeto mais amplo até, né? De levar eventos esportivos pra lá. Se eu não me engano, teve, sei lá, 4 ou 5 jogos em uma semana ou 10 dias na Arábia Saudita recentemente. Os estádios não estão lotando, né? Tem essa parte que basicamente você pensa, tá, leva pra lá, mas para o público local, né, conseguir ver um jogo desse calibre, porque os jogos da Supercopa geralmente são entre grandes camisas, né? E eles são, eu sempre vejo eles como meio intermediários, assim, entre amistosos e jogos realmente competitivos, porque é um campeonato, mais ou menos, né? É um título, mais ou menos, mas também não é o mais importante, né? Ninguém salva emprego ou temporada, ninguém... o Stein nunca... Duvido que já tenha escrito um texto sobre uma grande conquista na Supercopa da Espanha, de tal time, né? Bem raro, assim. Às vezes, talvez, se eventualmente um time menor acabar ganhando, ter uma campanha muito significativa, acaba virando algo realmente relevante. Mas no geral é isso, né? Uma chance de ter um super clássico extra, como a gente vai ter nesse domingo, que acaba sendo um jogo interessante, mas que não diz assim tanta coisa pro futuro do Barcelona ou pro Real Madrid. Acho até que a gente teve uma exceção recentemente, né? Porque pro Milan, por exemplo, a caminhada que o Milan teve em poucos dias meio que vira a chavinha da temporada. Estreando o Sérgio Conceição, conseguindo derrotar a Juventus, derrotar a Internazionale, da maneira como foi, né? Principalmente o jogo contra a Internazionale. Acho que isso dá um belo impulso para o Milan para seguir a temporada, mas acho que é mais para a sequência do que pela Supercopa em si. O Alan Freires até falou do Atlético Bilbao em 2015 na Supercopa. De fato, teve uma festa muito grande, porque existiu um jejum enorme, mas pelo que aconteceu na Copa do Rei, o ano passado a gente viu que a Supercopa não era nada, assim, comparado com o que foi a loucura, com o que foi a comemoração. E sobre essas questões de Arábia Saudita, acho importante ressaltar algo que, inclusive, eu vi hoje noticiado pelo Marca, a denúncia de 2 esposas de jogadores do Mallorca que foram assediadas nas arquibancadas na Arábia Saudita, que a gente sabe que tem um país que tem todos os problemas em relação ao machismo, enfim, e outras tantas questões de direitos humanos, mas aconteceram esses assédios nas arquibancadas. Vamos ver também como é que os dirigentes na Espanha que abrem os braços para vender vão lidar com essa questão, porque é uma questão muito séria, né? As esposas do Dani Rodrigues e do Greiff acabaram fazendo essa denúncia bem séria e que precisa ser apurada também, precisa ser discutida na Espanha. Infelizmente, Lobo, meu abraço. Pois não. Não, só ia dizer que tá naturalizado sim, embora tem reclamação, continua tendo reclamação, mas muito menos, assim, acho que muito menos do que teria se o Brasil fizesse isso, para dar o exemplo.
Já teve muita reclamação no começo, principalmente na Itália, na época do Ninho de Pássaro, né? Jogava em Pequim, mas isso ficou para trás e é sempre com a justificativa que isso vai dar mais dinheiro para os clubes, né? E aí o resto meio que se dane. E como é um campeonato meio desimportante, como o Bonsa falou, acho que tudo bem. Eu acho que a briga mesmo vai ser se algum dia levarem a cabo aquela ideia de levar um jogo de La Liga para os Estados Unidos ou um jogo de Premier League para os Estados Unidos, porque aí, inclusive tem dono americano, o dono do Bournemouth falou, é um absurdo pensar nessa possibilidade, porque o clube depende dos seus torcedores, então não tem nenhum sentido. Uma coisa é a Supercopa, que as pessoas não gostam, mas meio que ninguém se importa. Agora, um jogo de liga, eu acho que aí a briga vai ser grande. Acho que nós não veremos tão cedo. Acho. A briga seria tão grande que não aconteceu ainda, né? Porque se não é que ninguém teve essa ideia ainda e que falta vontade dos dirigentes doidos para levar. É que eles sabem realmente que vai ser um caos, né, de opinião pública se eles fizerem isso. Barcelona e Real Madrid vão fazer a decisão da Supercopa da Espanha. O Barcelona ganhou do Atlético de Bilbao. O Real Madrid ganhou do Mallorca. Uma grande notícia é a volta, né? Os jovens do Barcelona são sempre uma grande notícia, mas o Gavi voltou de lesão grave fazendo gol, né? Isso é bem. Para a bola comemora, né? O futebol comemora. O Barcelona está no centro de um imbróglio que a gente conversou na segunda-feira por causa do Dani Olmo. Parece que conseguiu, né? Pelo menos foi uma nota oficial do Barcelona. Parece que eles conseguiram achar a matemática aí. Mas o que a gente pode projetar dessa final? Tudo bem, não é na Espanha, tudo bem, não é o principal campeonato, mas é no meio de temporada, em uma temporada em que Barcelona e Real Madrid, Barcelona começou na frente, perdeu gás, o Real Madrid começou para trás, ganhou gás. O que está em jogo? Como é que vocês enxergam essa decisão da Supercopa da Espanha? Não, eu ia dizer que o que dá para esperar é que eu imagino que um Barcelona com uma faca nos dentes, assim, por toda essa situação. Os jogadores estão falando que não tem ninguém com mais vontade do que o Olmo e o Victor, enfim. E acho que tem uma questão que é, o Barcelona é quem jogou melhor até agora dos times espanhóis, né? Os melhores momentos de cada time, o melhor momento do Barcelona é bem melhor do que o do Real Madrid. Claro que isso é um jogo só, não quer dizer muita coisa, e o Real Madrid tem uma coisa que talvez falte ao Barcelona, que é um poder de decisão. Isso, nesses piores jogos do Barcelona, o time pareceu, às vezes, sentir falta disso, de jogadores que, quando o time não tá bem, conseguem decidir. O Bellingham tem sido isso, o próprio Mbappé, eventualmente, tem sido isso, embora não tenha ainda um nível de atuação constante no Real Madrid, até pela questão de posição e tudo. Mas o Real Madrid tem isso, então eu imagino que mesmo que a tendência seja o Barcelona jogar melhor do que o Real Madrid, não quer dizer que vai ganhar, porque o Real Madrid, em vários momentos dessa temporada, não jogou tão bem, mas decidiu na hora que tinha que decidir. Tem caras que fazem isso, inclusive no banco, né? Então, a minha expectativa é essa. Eu acho que o Barcelona tem tudo para jogar melhor que o Real Madrid, porque joga mais bola que o Real Madrid nessa temporada, mas está longe de decidir qualquer coisa, né? Porque o Barcelona às vezes sente falta de decidir o jogo. E aí é onde nós vamos ver quem tem mais garrafa vazia para vender. Essa eu sei que a mim gosta. E tem muito contexto, né, do clássico anterior, que foi o clássico dos impedimentos, que o Barcelona jogou muito bem, mas eu, sinceramente, acho que o placar acabou sendo muito circunstancial, até por essa questão do Mbappé não saber se posicionar direito diante de uma linha de impedimento e das chances perdidas pelo Real Madrid, enfim. Acho que o Real Madrid tem outra perspectiva agora, porque é um time que amadureceu, né? Saiu um pouco aquela questão das manchetes de como vai ser o encaixe, e agora acho que existe outra perspectiva sobre o Real Madrid, isso é bem importante. O Barcelona, com todo esse imbróglio, né, lidando com isso, também está tentando se reencontrar depois de um momento difícil, né? Você ter esses jovens se dando bem no Barcelona é importante até para mostrar a questão do elenco, né? E até proteger não só o Dani Olmo, mas, por exemplo, o Lewandowski, que não vem tão bem, talvez
variar um pouco também a responsabilidade em relação a Rafinha e Yamal, que são dois caras bastante exigidos nessa temporada, e um nome que também merece destaque é o Pedri, né? Porque o Pedri vem fazendo uma temporada excepcional, talvez seja a melhor temporada da carreira do Pedri, só que ele acaba ofuscado pelos companheiros. E além disso, dessa comparação, dessa discussão, é importantíssimo pela sequência do Pedri, considerando os problemas físicos que ele teve, né? Então, você ter ele entregando tanto é muito importante para o Barcelona, até o clássico contra o Atlético de Madrid. Sim, eu fiquei com muita pena do Pedri naquele jogo, porque o que ele atuou naquela partida foi um absurdo, e a derrota acabou pesando contra ele, né? Porque era uma atuação para se aplaudir muito. E no caso do Real Madrid, eu volto a bater na tecla do Bellingham, que venho falando nos últimos tempos sobre assumir responsabilidades e tudo, e acho que esses últimos jogos eles têm mostrado uma faceta do Bellingham também que me agrada um pouco, que é a questão do jogo mental, né? Porque são jogos cercados de polêmica do Real Madrid, né? Assim, falando desse jogo contra o Mallorca, que foi um jogo que teve muito entrevero, o próprio jogo contra o Valência, e eu tenho gostado, assim, o caráter provocador do Bellingham, às vezes, entrando nessa pilha, mas sem necessariamente estourar, né? Contra o Valência, por exemplo, teve a hora que, depois da expulsão do Vinícius Júnior, ele pegou a garrafa d'água do Dmitrievski, esvaziou, enfim, ele tem feito um pouco esse papel de defender o grupo, mas batendo de frente um pouco mais no jogo mental com os caras adversários, não necessariamente caindo na pilha deles. Então, acho que esse tipo de liderança também, ainda sendo um cara tão jovem, ele ter essa malícia, esse sentido de desafiar um pouco os caras adversários até para aliviar para os companheiros, acho que é outro caráter importante da liderança dele. Eu acho que entra o primeiro superclássico na conta, né? Mas acho que a gente não pode imaginar que vai ser um jogo parecido, né? Aquele era um contexto completamente diferente. Você tinha um Barcelona, como disse o Lobo, né? No momento em que estava jogando o melhor futebol da Espanha, talvez da Europa, e pegou o Real Madrid, que estava se acertando ali. O Real Madrid demorou um pouco para engrenar essa temporada. O que a gente tem, acho, de relevante é essa pausa, né? Que os times espanhóis pararam no dia 21 de dezembro. Teve as festas, voltou com Copa do Rei, que geralmente são adversários mais simples, e uma boa vitória para o Barcelona contra o Atlético de Madrid e uma para o Real Madrid contra o Mallorca. E aí você tem uma certa incerteza, né? O Barcelona aproveitou essa parada para tentar recuperar um pouco do nível que chegou a apresentar no começo do trabalho do Hansi Flick, ou ainda é um Barcelona frágil como o que terminou o ano, né? Sendo derrotado para o Atlético de Madrid, fazendo um bom jogo, né? O Barcelona caiu na armadilha do Simeone ali, né? Mas fez um jogo melhor, mas vinha numa má fase. Enquanto isso, o Real Madrid estava embalado. Eu acredito que o Real Madrid continue embalado e eu quero ver se o Barcelona aproveitou essa pausa para se recuperar ou se ainda é um time mais frágil, como estava mostrando antes do Natal. Eu chutaria que na balança entre essas duas coisas, o Real Madrid é favorito para esse jogo, mas é um clássico, né? Então vamos ver como é que as forças da Espanha se reorganizaram nessa pausa. Na Itália, senhores, o Milan foi campeão. Eu quero saber o que dá para projetar. A gente já falou no Abre sobre um técnico novo que começa da melhor forma possível. É um título marcante, ainda que secundário. O que dá para a gente projetar de um, talvez, novo Milan, que volta da Arábia Saudita com um novo astral, com um novo técnico e com uma nova taça. Dá para dizer que o Sérgio Conceição conseguiu o sonho de qualquer técnico, né? Pega 2 clássicos para começar, que é sempre duro, e venceu os 2, e os 2 de virada. E conseguindo tirar coisas boas do time. Não foi por acaso que venceu os 2 jogos, né? Conseguiu ir bem. E acho que tem um aspecto que a gente nunca pode desconsiderar, que os jogadores estavam reclamando demais do Paulo Fonseca. Eu acho que com razão, mas né, o papel de jogador talvez não seja esse. E o time tem muito mais condição de jogar bem do que tem jogado. É um time para brigar em cima, era para ser um time para brigar ali nas primeiras posições,
se o elenco da Inter é melhor, pelo menos brigar entre os primeiros era uma coisa que se esperava do Milan. E acho que o Sérgio Conceição tem condição de fazer isso. O Rafael Leão entrou muito bem no jogo, é o principal jogador do time. O Milan precisa que ele jogue bem. O Theo Hernandes, que eu já falei várias vezes neste podcast e no antigo, que é para mim o melhor lateral esquerdo do mundo quando ele está em condições, e ele estava jogando mal, né, nas últimas partidas com o Paulo Fonseca. Se recuperou um pouco, jogou melhor nessa Supercopa. Então, são bons sinais. Acho que o Milan tem um problema no meio-campo ainda. Um meio-campo que ainda não consegue se encontrar muito. E eu realmente não entendo o que está querendo com o Rashford, que é um jogador que eu não sei nem se encaixa no time, onde ele jogaria. Porque tá se falando muito do Rashford, que ele inclusive prioriza o Milan, sendo que a melhor posição dele é na posição do Rafael Leão. O Rafael Leão não vai sair. O Rashford pode jogar no lado direito, onde está o Pulisic, o jogador mais regular do time na temporada, e pode jogar como centroavante, onde eles investiram em salário para levar o Morata. Então, eu não sei exatamente onde que eles querem colocar o Rashford e por que vai gastar dinheiro com o Rashford, se é que vai, né? Enfim, então eu acho que o time atual do Milan se beneficiaria muito mais de procurar. Vou dar um exemplo de um jogador que está no mercado. O Jorginho, por exemplo, que está encostado no Arsenal, talvez fosse um jogador de elenco mais útil para o Milan do que o Rashford, porque ele é um jogador de meio campo que poderia ser um substituto ali em momentos que o time precisa trocar. Mas eu acho que o Milan tem potencial de crescimento e talvez um dos maiores potenciais na Itália, justamente porque era um time que estava jogando muito abaixo do que pode, enquanto os outros estão mais ou menos onde se espera que eles estejam. Né? Tem mais potencial para melhorar por causa disso, né? Mas eu não gosto muito da montagem de elenco do Milan. Eu acho que eles meio que atiram para todos os lados, né? Trazem alguns jovens para desenvolver, mas aí aparece uma oportunidade para o jogador mais veterano, eles trazem também. E é um time que parece que meio que está mais ligado assim, no que aparece, do que a gente consegue contratar, do que em realmente pensar numa montagem de time. E acho que o caso do Rashford é isso, né? Apareceu a oportunidade do Rashford e eles falaram, o Rashford, ok. Se vai encaixar ou não, a gente vê depois. E aí, acho que é um pouco atirando para todos os lados. E aí, nisso, você precisa realmente... a gente fala bastante sobre, às vezes, uma falta, assim, não de grandes treinadores, mas de treinadores incontestáveis, como um Klopp ou um Guardiola. O Milan não faz tempo que não tem um desses, né? Que não tem nem só nesse nível, mas até na segunda patamar ali, né? É um time que até surpreendeu com o Pioli quando ganhou o título, quando voltou para a Champions, não se esperava aquilo, aí foi com o Fonseca, também nunca gostei disso. Eu acho que o Conceição tem potencial para chegar lá. Eu acho que ele é um técnico que mostrou o suficiente no Porto para num bom ambiente, né, numa boa oportunidade, num clube do tamanho do Milan, se fizer um bom trabalho no mercado, conseguir desenvolver esse time, acho que ele pode mostrar que ele está ali numa segunda, terceira prateleira e levar o Milan até onde ele pode estar. Esse Milan meio um pouco meia bomba aí, que já está há muito tempo rolando, né, que meio que consegue, às vezes conseguiu um título, né, que acho que é meio que exceção, mas às vezes consegue competir, às vezes não, você fica meio assim, tipo, para onde o Milan tá indo, acho que já tá durando tempo demais. E o Sérgio Conceição tem uma questão de postura que é muito importante nessa chegada, né? Além dele ser um treinador mais capaz de formar um time competitivo do que o Paulo Fonseca, esses últimos meses com o Paulo Fonseca foram muito conflituosos, né? Pensando na questão como o Paulo Fonseca até expôs os jogadores nas entrevistas, não que os jogadores também tivessem totalmente certos em fazer biquinho, mas esses primeiros dias do Sérgio Conceição, das entrevistas coletivas dele meio seco, até da dança no vestiário, ele parece ter conseguido blindar melhor o elenco em relação ao que eram jogos duros, né? Pensando no sentido de ser clássicos, mas não de grande responsabilidade por ser numa Supercopa. Então foi importante essa blindagem e até para ganhar o grupo, né? Você ter esses reforços, entre aspas, de Rafael Leão e de Theo Hernandes, que não vem fazendo a sua melhor temporada,
é bastante importante. E eu fico curioso, principalmente do meio-campo, assim, do Milan. Também acho, concordo com o Lobo, que reforços no meio-campo seriam bem-vindos, mas eu acho que 2 dos grandes acertos do Milan nessas 2 últimas temporadas estão no meio-campo, porque foram contratações que, quando chegaram, me chamaram a atenção, e acho que os 2 têm entregado muito, que são o Fofana, que assim, é um volante muito dinâmico, né? Eu gosto bastante do estilo de jogo dele, e o Reinders, que especialmente nessa temporada, né, tem sido protagonista, e até acho que dá para discutir ali com o Pulisic quem é o melhor jogador da temporada até aqui, se é o Reinders ou se é o Pulisic. Então, são do que estava dando certo com o Paulo Fonseca, os 2 são praticamente exceções, mas que tendem a render ainda melhor com um treinador como o Sérgio Conceição, que tem mais cartas na manga, tem um repertório maior, e que, ganhando vestiário, também tem um caminho, porque esse elenco do Milan claramente tem mais qualidade do que o desempenho na Série A vem demonstrando até esse momento. Quero mandar um abraço para o Leonardo Braga, para o Alan Freires. Eu peço desculpa que eu não ouvi direito o que vocês falaram sobre a Itália, até desliguei um pouco a câmera, que eu tô, no grosso modo, estou passando um pouco mal, viu, gente? Tá muito calor aqui. Gustavo Nois, um abraço. Cecília Madeira, José Targino Neto, um abraço. Sani Miller, Núbio Knupp, Renato Montanaro, Rafael Montanaro, Antônio Filho, Alan Freitas, o Getro, Fabito Moino, muita gente presente conosco. Daqui a pouco a gente vai falar de Copa da Liga Inglesa, a gente tem finais de jejum aí para avaliar se vai acontecer ou não, mas antes disso falar da KTO. A KTO é a patrocinadora deste podcast, KTO.com é o endereço, mcampo é o cupom, você assinando, você colocando esse cupom ganha 20% de free bet, e a KTO, parceira já de longa data do nosso podcast, a gente indica, se você for fazer apostas esportivas, que faça na KTO, faça na manhã, faça só para se divertir. Lobo e Bonsa trazem dicas. Quer começar, Bonsa? Vamos lá, vou começar então. Tem Bundesliga agora, né? Mainz e Bochum, e o Mainz é um dos melhores times em forma nesse momento, né? Com uma das melhores sequências recentes. E vai pegar o Bochum, que é o lanterna, e em casa, né? A odd não é tão alta assim, é 1,53, mas eu acho que é bem segura nessa partida para aproveitar o bom momento do Mainz. E pela análise que eu fiz também, né? Do momento dos times, Real Madrid e Barcelona na Supercopa da Espanha, tá pagando 2,35 para o Real Madrid ganhar esse jogo. As cotações são próximas, o Barcelona tá pagando um pouco mais, mas eu acho que pelo geral o Real Madrid vale mais a pena a aposta. E tem Torino e Juventus, e o retrospecto da Juventus contra o Torino há uns 30 anos já é muito favorável para a Juventus, apesar da crise de empates da Juventus, né, que não consegue, não perde nem ganha. Tá 1,81 para a Juventus ganhar esse jogo, eu acho que é uma cotação legal. Vamos lá. Real Madrid e Barcelona, eu fui bem conservador. Mais de 2,5 gols, paga 1,45. Não é uma cotação super alta, mas me parece, até por não ser um jogo na casa de ninguém, né? Na Arábia, então vai ser um jogo mais aberto. Torino e Juventus também coloquei. Vitória da Juventus, 1,81. O Juventus não tá jogando nada, mas é isso. Às vezes a Juventus na Série A é bom ficar de olho, e que pode rolar aí alguma coisa interessante. Principalmente no clássico, que a Juventus gosta de se manter dominante. E olha, vou falar que tem o Nottingham Forest e Liverpool. Aqui é um jogo difícil, porque o Nottingham Forest vem muito bem. A última vez que o Nottingham Forest não venceu foi contra o Manchester City, que enfim, é um jogo difícil mesmo. E eu vou dizer que tem uma cotação aqui que eu gostei, e eu vou ficar nela, que é o empate, tá pagando 4,10. Eu acho que nesse contexto, com o Nottingham Forest jogando em casa, o Liverpool é o líder e é o melhor time da Inglaterra, mas nos últimos jogos não tem jogado assim maravilhosamente bem, né? Tem seus problemas. Acho que empatezinho, 4,10 é uma cotação bem atraente, assim, bem interessante. Então, vale ficar de olho. KTO.com, um beijo, um abraço para o time da KTO, feliz ano novo para a equipe da KTO, parceira nossa já de longa data. Só aposte para se divertir, meu amigo e minha amiga, tome cuidado. Copa da Liga Inglesa, senhores.
Não é também, assim como a Supercopa na Itália e na Espanha, não é o torneio mais valorizado, mas abre portas a algumas equipes, né? A gente volta e meia tem boas histórias, clubes que terminam seus jejuns, né? Reconquistas, tal, clubes que estão muito necessitados e não vão ganhar a liga inglesa. No entanto, nas últimas edições, desde o Swansea, né, em 2013, então são 11 anos, só 4 times ganharam, né? Manchester City, Manchester United, Chelsea e Liverpool. Então está faltando um pouco de surpresa. Aonde estariam essas surpresas, senhores? Talvez no Newcastle, que conseguiu eliminar o Arsenal, né? Uma excelente vitória fora de casa. Talvez essa surpresa esteja com o Tottenham, talvez esteja com outro time. Como é que vocês enxergam esse momento de afunilamento da Copa da Liga? A Copa da Liga Inglesa é curiosa porque é meio que uma daquelas coisas da Inglaterra que continua fazendo só porque ninguém mandou parar, né? Porque assim, outros países, como a França, por exemplo, também tinha uma Copa da Liga, já mandaram embora, porque é um pouco redundante em relação à Copa da Inglaterra, né? É outro formato, são menos clubes que disputam, mas no momento que discute tanto calendário, né? Você ter uma Copa da Liga Inglesa é meio... Por que isso está acontecendo? E principalmente porque o argumento a favor seria você permitir que os clubes de meio de tabela, que muitas vezes brigam só para sobreviver na Premier League, né? Mas sem uma ambição de realmente conquistar alguma coisa, de ter alguma grande glória, pudessem aproveitar, que é uma competição secundária, para os grandes principalmente, para chegar longe e ganhar títulos. Não é isso que acontece, porque, principalmente como ela começa logo no começo da temporada, né, nos primeiros meses ali, os clubes que ainda começam a Premier League um pouco preocupados em ser rebaixados e tal, eles não arriscam, né? Eles ainda continuam, eles priorizam a Premier League e muitas vezes até colocam times reservas da Copa da Liga, times que aos quais seria interessante conquistar a Copa da Liga, né? West Ham, Aston Villa, coisas assim. Então, nesse sentido, a Copa da Liga perde um pouco a sua principal utilidade, e aí, se tá todo mundo poupando, os grandes continuam tendo vantagem, né? Eles continuam ganhando. Nesse caso, dessa semifinal, quando a gente chega com o Tottenham de um lado e o Newcastle do outro, a gente tem realmente um potencial significado maior, porque são dois clubes que, de maneiras diferentes, chegaram perto da elite do futebol inglês nos últimos anos, né? O Tottenham há mais tempo, né? O Newcastle mais recentemente, e ainda não conseguiram quebrar longos jejuns de títulos, né? O do Newcastle, jejum de meio século. O do Tottenham um pouco menor, mas ainda assim significativo. Mais significativo porque o Newcastle desses 50 anos teve poucos momentos em que realmente teve condições de brigar por títulos, né? Agora tem. E para o Tottenham, mais porque chegou perto muitas vezes, né? Teve time vice-campeão inglês, teve time vice-campeão europeu, teve time que poderia brigar por uma taça da Copa da Inglaterra ou por uma própria Copa da Liga Inglesa há mais tempo e nunca consegue chegar lá, o que só aumenta a mística de que o Tottenham é um clube, né, perdedor. E ele precisa meio que mudar essa narrativa, e para isso só com um título. E os dois conseguiram boas vitórias no começo das semifinais, né? Que é outra coisa que eu não consigo entender, porque a Copa da Liga tem semifinal ida e volta. Tipo, já é pior ainda, né? Faz logo um jogo em campo neutro, sei lá, tira uma data pelo menos. Mas começaram com boas vitórias contra os dois. Acho que melhores times da Inglaterra, né? O Liverpool com certeza. Eu ainda espero que seja o Arsenal, que vai ser o principal competidor do Liverpool, por melhor que esteja o Nottingham Forest, por melhor que esteja o Chelsea. Acho que eles estão um nível abaixo de desenvolvimento. Mas para esses dois clubes, para os quais a Copa da Liga é mais importante e mais significativa nesse momento, eles saíram vencendo. E para o Tottenham foi especialmente bom, né? Porque o clássico, o jogo anterior contra o Liverpool é meio recente, eles levaram uma sapatada, né? Foi aquele 6-3 que pareceu 6-0. E dessa vez ele foi muito mais competitivo. E nesse aspecto de demarcar um novo, de quebrar jejum, né? Os dois times, se os dois confirmarem, né, esse bom resultado na ida, o Tottenham e o Newcastle, a minha impressão é que um título, eles mais abririam portas do que necessariamente consagrariam grandes times, né? Porque até pensando nesse período de jejum,
nenhum dos dois. O time atual não é um time para ser considerado o maior do período de jejum, né? O Tottenham claramente é o time do Pochettino, que era melhor, que, enfim, chegou em final de Champions, chegou a disputar título da Premier League, e mesmo outros, né? Acho que o time do Redknapp também era melhor do Tottenham do que o atual. Agora é uma esperança de que o Ange Postecoglou consiga desenvolver um trabalho mais longo e mais vencedor, tem potencial com bons jogadores, né? Jogadores jovens. Gosto de muitas peças do Tottenham, mas não é que seria um título, um fim de jejum para consagrar uma equipe que vinha batendo na trave, o que talvez acontecesse, por exemplo, se fosse ainda no período Harry Kane, não sei, com alguns caras que já saíram do Tottenham. E do Newcastle definitivamente não é. E do Não, Newcastle... só que é uma loucura do discurso, né? Porque você achar que tipo, o título da Copa da Liga Inglesa vale mais do que chegar na final da Champions League, que nem o Pochettino fez, tipo, é doideira, né? Claro que aquilo é um título, de certa maneira, que não ganhou, não teve troféu, na prática não é, mas é mais importante do que ganhar uma Copa da Liga, que seja. É muito mais difícil, né? E do Newcastle também é o mesmo caso, né? Porque se a gente pegar aí desde 69, quando o time ganhou a Copa de Feiras, né? Que é precursora da atual Liga Europa, o Newcastle teve, especialmente ali no final dos anos 90, um time que era excepcional, inclusive ouçam meu time de botão sobre o Newcastle dos anos 90, que era um time que ameaçava, era o principal adversário do Manchester United do Ferguson em algum momento, chegou a ter uma derrapada inacreditável naquele período, mesmo no início dos anos 2000, o Newcastle também tinha um time muito bom ali, com o Shearer mais veterano. Nesse caso do Newcastle, acho que seria também para dar uma vocação vitoriosa para o clube nesse novo período da Arábia Saudita, que vem fazendo as coisas bem, né, em relação à gestão de elenco, em questão de escolha do técnico, mas já teve até um feito talvez mais difícil, que tenha sido a classificação da Champions, né? Então, seria meio que acostumar as vitórias um pouco o que foi no início do Manchester City, ali no período endinheirado dos Emirados Árabes, que também teve uma vitória de Copa para abrir as portas para conseguir ambicionar mais. E o Newcastle é curioso, né? Porque é um clube dos mais tradicionais da Inglaterra, embora quase todos os clubes da Inglaterra a gente possa chamar de tradicionais, mas acho que o Newcastle tem uma questão de torcida e de identificação local que o diferencia muito, né? E o último período doméstico vitorioso do Newcastle é ali no início dos anos 50, quando ganha 3 Copas da Inglaterra, e aí a gente vai olhar, assim, por exemplo, o principal jogador daquele período, que é um cara que tem até estátua no estádio, né? O Jack Milburn é um cara que é primo de segundo grau do Bob Charlton, né? Primo da mãe do Bob Charlton. Então essa é uma distância temporal imensa que dá para a gente ter noção de quanto tempo o Newcastle busca isso, e seria um título muito legal, porque de fato o Newcastle teve times encantadores em alguns momentos, mas não conseguiu chegar numa taça, né? E agora pode ser a chance, com algumas peças bem legais, né? Falei no programa passado do Isaac, enfim, os brasileiros do Newcastle têm uma identificação legal, seria uma conquista interessante se acontecesse. Olha, senhores, o roteiro fala sobre o mercado de transferências e aí tem, assim, o que de mais interessante ocorreu, né? Mas nenhuma é bombástica, tem transferências interessantes, né? Mas nenhuma, assim, propriamente bombástica. A que mais me chamou a atenção foi o Haller, né? Que volta para o Utrecht, vai jogar na Holanda, no futebol holandês. Acho que é por empréstimo, né? Mas ainda assim uma contratação interessante. No caso de nós brasileiros, o John Kennedy indo tentar estabilizar, né, a carreira, jogar no Pachuca. Vamos ver como é que ele lida com essa saída do país. O Luiz Felipe, que vai jogar no Olympique de Marselha também, é um brasileiro que movimentou na última semana, mas nenhuma coisa muito bombástica. No entanto, na lista de transferências que podem acontecer, o que a gente pode esperar que aconteça, tem alguns nomes bacanas. Por exemplo, Kvaratskhelia, Douglas Luiz, Kolo Muani. Como é que vocês enxergam o momento, o retrato semanal do mercado de transferência? Tem uma coisa que me chama a atenção, que é o PSG querendo se livrar do Kolo Muani, né? Isso é algo...
curioso pensando que é um jogador francês que foi contratado a peso de ouro do Eintracht Frankfurt, custou mais de 90 milhões de euros. Mas, enfim, perdeu espaço. Ele chegou num momento turbulento também no PSG, com a coisa da renovação ou não do Mbappé. Enfim, e muita gente está interessada nele, né? Manchester United, Tottenham e a Juventus tem falado muito também, até porque o Vlahovic não tem entregado tudo o que se espera como camisa 9 e o Manchester United contratou 2 centroavantes e agora está buscando um terceiro, que é uma loucura. Mas é bem Manchester United dessa última década. O Tottenham contratou um jogador super valorizadíssimo, que é ótimo jogador, mas que custou caríssimo, né? Nessa temporada. E tá procurando outro já, então, enfim. São casos clássicos de mercado de janeiro, né? 3 times que estão abaixo do que eles mesmos projetavam, né? A Juventus nem tanto em posição, mas certamente em futebol, né? Não tem jogado bem ainda e tem sentido falta de centroavantes. E curiosamente o Moise Kean, que é um jogador formado na casa, um centroavante, está comendo a bola na Fiorentina, inclusive fez gol contra a Juventus quando se enfrentaram, mas agora já é tarde, né? E ele não pertence mais à Juventus. Enfim, então eu acho curioso porque é um jogador muito bom, é muito versátil, né? O Kolo Muani, ele é um centroavante, mas ele pode jogar aberto pelos lados quando precisar. Ele é um jogador que me parece muito mais uma vítima do que é o PSG do que, de fato, um jogador que não entregou o que se esperava dele. Porque o PSG é caótico e não consegue, vai ganhar o título francês meio que por força bruta, né? Porque é um time que faz contratações como o próprio Kolo Muani, contra times que não conseguem fazer isso. Então, vai acabar ganhando o título francês sem muito apelo em termos de futebol, né? Tanto que está sofrendo bastante na Champions League. E acho que tem a história do Kvaratskhelia que me parecia totalmente fora de questão que ele saísse do Napoli, o Conte, quando chegou, meio que riscou essa ideia de vender o Kvaratskhelia, algo que o De Laurentiis já não queria muito, então juntou a fome com a vontade de comer. Mas a lesão do Kvaratskhelia e a ascensão de outros jogadores e o Napoli conseguir se virar sem o Kvaratskhelia e o medo também de, enfim, perder o momento de vender, né? Com o PSG querendo pagar 4 vezes o salário do Kvaratskhelia no Napoli, é claro que mexe com a cabeça de jogador também, e o Napoli talvez esteja pensando que pode ser a hora de vender, né? Tem 80 milhões de pedido 80 milhões de euros como pedido de transferência. Acho que seria uma ótima venda para o Napoli, que é um time que consegue normalmente consegue repor bem, né? Nem sempre acerta, mas tem um histórico bem razoável. Então acho que são boas histórias. E o Ronald Araújo é um caso curioso, que o Barcelona não quer vender, mas talvez precise, né? Porque o Barcelona é um time que não tem dinheiro para escolher muita coisa e tem o Ronald Araújo com muito mercado e o Arsenal e a Juventus querem contratar o Ronald Araújo. Ele é um jogador absolutamente fantástico, eu acho, um zagueiro de um nível muito alto. Se ele chega tanto na Juventus quanto no Arsenal, eu acho que ele é titular fácil, principalmente na Juventus, né, que tem um estilo que precisa mais do jogo dele, que é um jogador rápido, né? O Arsenal até tem jogadores um pouco com essa característica, a Juventus não tem. Era o Danilo, enquanto o Danilo era mais jovem. Então acho que é um jogador interessante e é curioso que talvez seja isso. O Barcelona nunca pensou em vender o Ronald Araújo, mas talvez precise, pensando que senão como é que vai inscrever jogador na próxima temporada, né? Não tá conseguindo nem nessa, né? Não, e que é a idiotice do projeto do Barcelona, entre aspas, né? Porque você tem menos, na minha opinião, menos jogador que nem o Ronald Araújo do que nem o Dani Olmo no elenco, né? Então você traz e aí você se vê obrigado a perder o outro, seu elenco fica mais desequilibrado. O Kvaratskhelia tem que pensar no contexto do Osimhen também, né? Que o Napoli não quis vender, segurou, e aí tretou, e aí na hora de vender não conseguiu, e teve que emprestar para o Galatasaray só para acalmar as coisas. E para um time como o Napoli, assim, ele não precisa necessariamente vender pela sobrevivência do clube, mas é difícil você continuar mantendo jogadores como o Kvaratskhelia ou o Osimhen,
que o Kvaratskhelia já está 2 anos e meio de fim de contrato, o próximo, mesmo que ele renove, que ele queira renovar, vai ser um salário altíssimo. E isso vai meio que comendo a possibilidade do Napoli de investir em outros jogadores em outras posições, né? Então é um clube que tem que meio que reciclar essas coisas mesmo, né? Acha um Kvaratskhelia, vende, consegue fazer mais algumas apostas e vai fazendo dessa maneira para conseguir continuar competindo. E aí acho que um pouco escaldado pelo Osimhen, talvez eles estejam mais suscetíveis a vender um Kvaratskhelia nesse momento. Em janeiro seria raro, né? Porque não é um ano em que não é a janela em que esse tipo de negócio costuma ser feito. Por outro lado, foi um mercado que a gente até discutiu no meio do ano, de verão da Europa, mais parado do que o normal, né? Então tem muitos clubes que talvez no desespero, porque foi mais parado do que o normal, em parte, principalmente por causa de regras de fair play financeiro, por falta de dinheiro, por adequação de mercado. Então não acho que foi só uma falta de vontade. Mas agora vamos ver, né? Se no desespero, alguns clubes que estão um pouco abaixo do esperado vão chutar o balde e falar, quer saber, tanto faz. E vão gastar mais, ou se esse mercado vai seguir uma linha um pouco mais moderada. Sobre o Haller, assim, é uma contratação atípica, né? Eu até dei uma assustada, assim, quando vi o Haller no Trash. É bom salientar que ele estourou no clube, né? Ele estourou no Trash antes de ir para o Eintracht Frankfurt, então tem essa relação sentimental, mas a carreira do Haller durante as últimas temporadas, né? Durante as 2 últimas temporadas, ela deu uma estagnada por uma razão compreensível, né? Porque, enfim, era um cara que estava em alta no Ajax, aí quando ele vai para o Borussia Dortmund, ele descobre um câncer nos testículos, tem que passar por um tratamento delicado, enfim, e a recuperação dele é o mais importante, né? Mas, assim, nesses últimos 2 anos e meio, o grande momento dele, que não é pouco, foi ser herói de um título de Copa Africana de Nações pela Costa do Marfim, né? Ele acaba sendo decisivo no início do ano passado, mas na Bundesliga, pelo Borussia Dortmund, a volta dele na temporada retrasada 2022-23 teve muitos gols, mas ele acaba marcado negativamente por aquele jogo contra o Mainz, né, na última rodada, em que o Borussia Dortmund deixa escapar o título de maneira inacreditável. E isso pesa na sequência do Haller, tanto que na temporada passada ele já é coadjuvante do Füllkrug, né, ele acaba atuando bem menos pelo time, embora participando do vice na Champions. E nesse início de temporada ele estava no Leganes, né? Não estava rendendo muito. E é bom assim essa volta para casa, ter essa possibilidade de voltar para o Trash, que também tem uma prova de ambição aí, porque é um time que está lutando por vaga na próxima Champions, né? Então você ter um centroavante como o Haller, que tem uma história na Eredivisie, que tem idade ainda, né? Tem 30 anos, tem capacidade para dar essa volta por cima. Acho que é uma história bem legal de se acompanhar e torcer por ele, né? Porque o cara merece, depois de tudo que ele conseguiu superar e considerando o episódio de câncer que ele teve. A gente tem outro jogador para admirar, sobretudo dentro de campo, chamado Paulo Guerreiro, né? Paulo Guerreiro anunciou a sua aposentadoria da seleção peruana. É um jogador, uma das grandes bandeiras, né? Não só do futebol peruano, mas esse cara encarnou mesmo a seleção, né? Ele virou uma pessoa que ele não era mais convocado pela seleção, né? Ele tinha uma vaga cativa, ele tinha a chave da seleção peruana por um bom tempo e levou Peru para a Copa do Mundo por uma questão um doping bem conturbado, uma história bem conturbada, não conseguiu desfrutar da Copa do Mundo talvez como merecesse. Mas Paulo Guerreiro, de fato, uma unanimidade ou quase isso no Peru. A gente está em reta final de podcast, quero ouvir os senhores sobre, já que eu falei de seleção peruana, a seleção do peruana que perdeu em 2018 para a França de Didier Deschamps. E o Didier Deschamps confirmou que depois da Copa de 26 vai embora. Uma das trajetórias mais longevas que a gente tem notícia entre um técnico e uma seleção. Talvez abra caminho para o Zidane
independente do que vai acontecer na próxima Copa do Mundo, porque a gente não tem como avaliar agora o que vai acontecer lá. Acho que está razoável, né? Foi uma passagem razoável do Deschamps pela seleção. E curiosa, né? Porque foi boa em resultados, né? Mas a gente passou a maior parte desses 14 anos reclamando do jeito como a França joga, né? E ele foi ficando, né? Em vários momentos até que parecia que estava chegando ao fim, mas os resultados são incontestáveis, né? Da França, né? 2 finais de Copa do Mundo, uma final de Eurocopa. É um time que constantemente, apesar dos problemas de desempenho e de em vários momentos você olhar para o elenco e falar, ele não está tirando tudo que pode desse time. É um time que constantemente ficou entre as melhores seleções todos esses anos, né? Teve realmente poucos momentos assim de baixa bem grande. Então não dá para contestar, ele foi um líder bom da França, ele foi um bom líder para a França nesses 14 anos, mesmo que não seja tão sofisticado assim taticamente, e teve seus momentos também, né? Ele teve soluções interessantes, principalmente na Copa de 2018, quando ele enfia uma Matuidi ali. Acho que 2022 era um trabalho um pouco difícil também, porque você tinha o Mbappé em outro momento, você perde o Benzema, já teve todo o rolê do Benzema para você administrar, e ele conseguiu encontrar também o time para pelo menos chegar na final. Então acho que ele fez indiscutivelmente um bom trabalho. Mas minha primeira reação quando eu vi a notícia foi finalmente um emprego para o Zidane, né? Porque o cara só não quer trabalhar em outro lugar. E acho que também, se eu fosse o Zidane, talvez também fosse bastante seletivo com os empregos que eu teria, né? Ele tem dinheiro, tenho certeza que ele tem um bom assessor de investimentos, acho que ele não está em necessidade. E ele quer trabalhar onde ele quer trabalhar, né? Que é o Real Madrid e a seleção francesa. Eu acho uma pena, eu gostaria de ver o Zidane em ambientes um pouquinho mais desafiadores, mas ele também não tem que organizar a carreira dele para me agradar. E aí vamos ver, né? Eu acho que é muito natural que o Zidane assuma em 2026, né? Ele já deve, para ele ficar tantos anos dizendo é só o Real Madrid ou a seleção francesa, tô esperando a seleção francesa, ele deve ter recebido um indicativo da federação de que tipo, tá, quando saiu o Deschamps é você. Não tem motivo para não ser também, né? Ele se mostrou um bom treinador no Real Madrid e acho que da maneira que funciona bem para as seleções, né? Ali um pouco mais gestor, um pouco mais de detalhes do que de grandes estilos de jogo, e ficaria muito surpreso se não fosse ele o sucessor do Deschamps. O assunto é muito forte na França a ponto de ter enquetes. O L'Equipe fez enquete e deu 75% pro Zidane. O Lizarazu já deu entrevista pro L'Equipe falando que, né, ele é o nome certo. Enfim, então acho que se o presidente da Federação Francesa não quiser uma queima gigantesca de carros em Paris, é melhor que ele escolha o Zidane, porque senão eu acho que a insatisfação dos franceses vai fazer muito Renault queimar. Então acho que é bem, bem claro que vai ser o Zidane, e é isso, ele quer muito esse cargo, e foi uma surpresa. É bom lembrar como aconteceu a renovação do Deschamps, né? Depois da Copa de 22, já era esperado, ele tinha contrato só até a Copa, era esperado que ele saísse. O presidente Noël Le Graët, que acabou sendo deposto depois, por várias razões não republicanas da parte do Le Graët, que é um dirigente muito contestável. Mas ele renovou sem passar pelo conselho, renovou de uma maneira... ele acabou renovando o contrato do Deschamps dias antes de ser deposto. Então foi uma renovação surpreendente e pouco discutida, digamos. Não era exatamente o que se esperava já o Zidane em 2023. Mas no fim, acho que vai acabar acontecendo, é inevitável, me parece, que seja o Zidane, e é um clamor popular lá, como a gente já viu em outros momentos por aqui, por exemplo, na época do Luxemburgo, quem lembra, né? Acho que todos nós aqui lembramos, de que existia um clamor, assim, era um nome muito claro, uma hora ele tinha que ir para a seleção, como ele acabou indo. E acho que vai ser um pouco com o Zidane assim. Senhoras e senhores, segunda-feira a gente está de volta com mais uma edição do podcast Meio Campo. Eu faço a lembrança que a gente tem uma newsletter. Se você
quiser assinar, newsletter.meiocampo.net, se inscreva. É uma newsletter de muito boa qualidade, são textos muito bons. Você que estava acostumado a ler estes rapazes no site da Trivela, sabe que a gente agora tem a newsletter do Meio Campo e é muito, muito bom. Sugiro, indico vivamente. Seja membro também do nosso canal aqui, o canal do Meio Campo no YouTube. O Bonsa tem o seu canal, o Bonsa FM, o Lobo tem o dele também, o Próxima Fase. Nossa cozinha, central3.com.br. E eu mando um abraço para você, Bruno Bonsante. Tchau, tchau. Um abraço. A gente não conseguiu entrar muito nesse assunto, mas o Lopetegui foi demitido do West Ham. E eu acho que a Premier League está com um certo problema Mas acho que a Premier League está com um certo problema de futebol brasileiro, sabe? Quando você tem 12 grandes e não importa o que aconteça, um deles vai ser 12º. A Premier League tem, assim, um segundo patamar ali de clubes que conseguem contratar grandes jogadores, estão conseguindo trazer ótimos técnicos, e mesmo se todos fizerem um bom trabalho, né, alguém vai ser 14º. Não que isso desculpe o trabalho ruim do Lopetegui no West Ham, mas acho que esses clubes têm que meio que entender que vão ser temporadas de altas e temporadas de baixas, né? É muito difícil ser 7º colocado todos os anos. E até segunda-feira. Beijo, Leandro Stein. Um beijo até segunda e melhoras, Yamin. Obrigado. Beijo para você, Felipe Lobo. Um beijo. Vamos ver como vai ser o Graham Potter no West Ham. Mandar um abraço pro nosso Mike Costa, foi apresentador lá na apresentação foi repórter na apresentação do Gabigol lá no Mineirão pela TV Cruzeiro, espetacular, né? Parabéns para ele, que é um dos jornalistas mais informados de Minas Gerais, né? E também mandar aqui, o Matheus Goulart fez uma pergunta sincera: como é o retorno financeiro sobre o meio-campo? O retorno financeiro do meio-campo é que ele não paga as contas, a gente faz porque a gente gosta. A gente espera que isso mude. E inclusive conta com vocês para isso, mas hoje a gente só faz porque gosta, porque realmente não tem retorno nenhum. A gente ainda nem consegue pagar as contas, espero que isso mude. Então, por isso mesmo, se você pode ser apoiador, seja apoiador aqui no canal do YouTube do Meio Campo. Para quem é ouvinte, que é a maioria do podcast, que você ouve aí pelo Spotify, pelo iTunes, vai lá no nosso YouTube, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, se puder seja membro, porque vai ajudar bastante um dia a gente fechar as contas e poder fazer mais coisas, porque hoje a gente faz só porque a gente gosta mesmo. Então um grande abraço, até segunda-feira. E obrigado pela pergunta, né? Porque sempre tem quem reclame, né? Pô, merchan, site de aposta, propaganda de empresa farmacêutica. Nossa, grande corporação de Big Tech, vocês estão fazendo propaganda. Vocês estão fazendo propaganda de não sei o quê. Refrigerante faz mal. Amigos, infelizmente o e-mail da empresa perfeita não chegou, não chega. E a gente luta e faz com todo carinho, com toda dedicação, sabendo como funciona a vida. E as coisas são como são. Segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau.